Olá, tudo bem? Um grande abraço, espero que todos estejam muito bem. Pessoal, postei um texto para vocês, no nosso último momento, a semana passada, para leitura. Espero que todos tenham lido, né? Eu sigo à disposição de vocês no nosso canal no YouTube, nas redes sociais que nós temos aí, né? E eu gostaria de falar aqui para vocês um pouco, né, sobre o nosso texto. Nosso texto do nosso último momento traz informações do contexto de diversos países em relação à criação de sindicatos, movimentos operários e outros movimentos. Criação de universidades, de cursos de formação, formação humana. Demonstrou a preocupação que se tinham aí com relação às universidades, com relação aos cursos de formação profissional, né? Mas é fundamental que nós, historicamente, né, se faz necessário assinalar como o movimento operário, desde as fases iniciais, né, lá na Europa, é tributário, tanto de lutas econômicas e políticas como culturais. Né? Professor, como assim? É que o movimento operário ele nasceu como forma de manifestar o desejo dos operários de ter acesso à ascensão, né? Ascensão política, ascensão econômica, ascensão cultural, ter acesso à cultura, que era uma coisa limitada às elites da época, certo? Então as experiências da Alemanha, na Áustria, que podem ser destacadas como tradições em matéria de cultura para operários, né? Desde 1860, os trabalhadores desses países encontraram um lugar, né? Um lugar ali onde podiam ter esclarecimento político, ideológico, educativo e cultural. É interessante lembrar que a vida social, né, a vida da democracia havia sido incubada. O que significa incubada? Fechada, limitada, guardada ali no cantinho. Né? Quando se diz colocou na incubadora é para que ela pudesse ser gerada, certo? Incubada é um processo de desenvolvimento, de crescimento, onde elas passam ali por como se uma metamorfose para o seu desenvolvimento. E essa incubação, ela preservava nas formas dos clubes culturais e operários, né, criados naquele período. O único modo de manifestação permitido até as reformas bismarckianas, né, era esse. Entretanto, as sucessivas interdições à vida gremial política do proletariado, do trabalhador nesses países, significavam duros golpes nas experiências de cultura europeia. Por quê? Incluídas as instituições educativas para crianças, né? As Freischulen, que em muitos casos tiveram uma vida raquítica, né? Isso segundo os historiadores, mas que constituíram, em alguns momentos da história, né, da história sociopolítica, um movimento em algum significado na sociedade alemã austríaca. Né? Então, na última década do século XIX, as primeiras décadas do século XX, a social-democracia, como ficou conhecida, desenvolveram um vasto número de experiências culturais entre os trabalhadores. Certo? E isso teve consequências, por exemplo, nas formas muito estruturadas e indispensáveis de programas difusores, né, de saberes científicos, certo? O Partido Social Democrata Alemão foram formados por professores de escolas de partido alemão intelectuais, marxistas e lideranças de operários, como Rosa Luxemburgo, Augusto Babel, Franz Mehring, certo? Esses militantes, como são chamados militantes, aí são aquelas pessoas que fazem parte de um movimento. Então, quando você se filia a um movimento, seja ele político, partidário, você é um militante daquele partido, um militante digamos, daquele grupo, né? No caso aqui, de operários.
Referindo-nos à educação operária na Inglaterra, nós podemos ressaltar que a consciência articulada da autodidata era, sobretudo, uma consciência política. Então, na Inglaterra tinha uma consciência política muito forte, né, na sua organização aí, dos operários. Então, Samuel Gubbs é um dos fundadores da American Federation of Labor, o seu presidente por muitos anos seguidos. Relata em suas memórias a existência do hábito de leituras organizadas entre os trabalhadores charuteiros de Nova York por volta dos anos de 1870. Perdão, pessoal. Então nós podemos dizer que há que se destacar, fundamental importância, o pensamento de Fernand Pelletier, de 1971, né, que muito contribuiu para que progredisse a causa da formação operária específica no próprio movimento operário, né. O essencial da contribuição desse militante pode ser resumido em 5 premissas. Vou dizer a elas aqui agora. A primeira premissa, segundo ele, a necessidade para os militantes de não se contentarem com uma formação técnico-profissional. Ou seja, é indispensável que se juntem a essa formação conhecimentos econômicos, sociais, bem como a sólida formação geral. O segundo ponto, a necessidade para o movimento operário de montar ele próprio órgãos educativos. O serviço especializado das bolsas de trabalho. Terceiro ponto, confiança na capacidade da classe operária, na aptidão dos trabalhadores para criarem uma nova cultura, né? O quarto ponto, ele recusa da riqueza, isto é, vontade de continuar a pertencer ao povo e de ficar em seu serviço. O quinto ponto, a consciência de Pelletier em reconhecer que o domínio da formação dos trabalhadores ainda se está no princípio. Não há dúvida de que todos os esforços de formação servem verdadeiramente à causa do movimento operário. Nós poderíamos falar aqui de números, mas nosso tempo aqui é um pouco limitado. Então, quero dizer para vocês que é importante que nós observamos esses movimentos operários e trazemos aqui para o nosso país, para o nosso Brasil, né? Nós vemos que as universidades são grandes polos, né, de discussão acerca da divisão de classes sociais, né? Até hoje. Então vocês podem perceber aí que na Europa também era assim, né? O sonho dos operários, né, eram que seus filhos fossem para as universidades, fizessem um bom curso e nas melhores universidades. O que era um pouco limitado, um pouco fechado. Então aí você viu entre uma das 5, né, alternativas aqui, a criação das suas próprias formas de formação, suas próprias universidades, suas próprias... E aí foram surgindo aí alguns centros de formação, certo? Que no texto traz bem aí várias para que vocês tenham uma ideia, né, desse processo de formação da classe operária e do desenvolvimento desse pessoal. Ok? Um grande abraço, sigo à disposição de vocês. Contem comigo, estarei o dia todo aqui à disposição. Podem perguntar à vontade. Fiquem com Deus.